Bom dia. Seguindo no módulo 2 do curso de atualização no tratamento e prevenção do tabagismo, hoje vamos expor a aula número 11, que trata de um dos temas mais atuais na questão do tabagismo, que é o cigarro eletrônico, e uma grande polêmica que tem se traduzido em torno dele. É veneno ou é remédio? Então vamos conversar sobre isso. Aqui nós vemos nesse slide uma demonstração do que é mais comumente observado na estrutura do cigarro eletrônico, desde a lâmpada de LED que acende quando o fumante traga, demonstrando um pouco, ou tentando mimetizar a ponta do cigarro acesa, uma bateria, um microprocessador, um sensor que detecta quando o fumante traga, um atomizador, que gera a vaporização do líquido, que geralmente é propileno glicol, mas que também pode ser água, que leva o tabaco, não na forma de fumaça, mas na forma de vapor, e um cartucho, recipiente onde fica armazenado este líquido do cigarro eletrônico. Então seria um novo disfarce do lobo ou cordeiro do cigarro eletrônico? Então vejamos. Este tem sido um grande dilema shakespeariano, que se fôssemos trazer Hamlet para a cena atual, como um Hamlet eletrônico, seria veneno ou remédio cigarro eletrônico? Seria uma nova forma de terapia de reposição de nicotina, portanto um remédio, como é defendido por alguns grupos, inclusive de pesquisadores. Seria um novo disfarce do cigarro ou poderia ser ambos? Primeiro vamos nos debruçar sobre o volume de venda da indústria do tabaco. Esse estudo foi feito por uma empresa securitária que faz estimativas para a indústria em geral, que mostra que o volume do tabaco, das formas premium, estão declinando, representando cerca de 70% do volume total da indústria atualmente, abaixo de 91% em 84, numa das fases áureas da indústria do tabaco no século XX. E a categoria de outros derivados do tabaco, também chamado na sigla inglesa OTP, e dos cigarros eletrônicos, irá proporcionar uma oportunidade de crescimento do negócio, na visão desta empresa chamada Fargo Securities, que faz estimativas para a indústria do tabaco. Então, embora o volume total do tabaco tenha diminuído 2% em 2013, o ano desse estudo, com projeções dos anos anteriores, o volume de cigarros caiu 5% e o de tabaco sem fumaça, que é a forma do cigarro eletrônico, também conhecida, aumentou 5%. E, de certa forma, essa queda do consumo e das vendas do cigarro convencional mostra que está tendo sucesso um tratado que tem apenas 10 anos, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo. Se compararmos o consumo de cigarros eletrônicos com os cigarros combustíveis, ou cigarros convencionais, cigarros que produzem fumaça, em 10 anos, se fizermos uma análise de combinação em relação à curva, vamos observar que ela já se encontra por volta dos últimos anos e que tem uma tendência a ultrapassar nos próximos 10 anos. Na próxima década, já ultrapassar de forma significativa o consumo de cigarros convencionais. Então, por isso que nós ousamos dizer que o cigarro eletrônico é a nova onda da indústria do tabaco, como foi o cigarro convencional, a partir da máquina de Bonsack, quando se passou a industrializar na forma como conhecemos hoje o cigarro convencional, representou um boom para a indústria do tabaco, superando a venda de cachimbo, charuto e rapé.
Em nossa opinião, a indústria do tabaco não produz bens de consumo para o bem da humanidade. A indústria não estaria investindo no cigarro eletrônico se não fosse para continuar mantendo a sua margem elevadíssima de lucro e os seus acionistas. Então, a indústria do tabaco não produziu cigarro eletrônico para que as pessoas parassem de fumar. Produziu para que as pessoas se tornassem dependentes de uma nova forma do tabaco. Então, assim, recapitulando historicamente, primeiro foram os rapés, cachimbos e charutos. Depois, com a invenção da máquina de enrolar cigarro, a máquina de Monsac, os cigarros passaram a ter o mesmo status das balas e da ração enlatada, para elevar a moral das tropas. A frase do general Pershing, durante a batalha da Primeira Guerra Mundial, que nós já apresentamos aqui na aula inicial. Então, o que está esperando? Vamos vaporizar. Não, acredite, não é fumar. Entre para a turma do vape. Olha que sofisticação. Tem fórum, clube na internet. Então, vem nessa, olha que charme. Palavras de um vape em um site para iniciantes. E esses fóruns, né, são virtuais, mas há clubes no mundo real onde as pessoas vão experimentar os sabores, os formatos dos diversos tipos de cigarro eletrônico. E isso é um grande paradoxo para a classe médica. Vejam, em 1890, o Dr. Bate já aparecia numa propaganda de tabaco, reportando o alívio temporário das crises de asma. Isso aparecia numa propaganda de um maço de cigarro da época e também nos jornais da época. E em 1930, um médico com um sorriso jovial e tranquilizador era parte da campanha de uma marca famosa, Lux Strike, sugerindo que mais de 20 mil médicos já tinham escolhido esses cigarros por serem menos irritantes para a garganta. Então, por que não prová-los? Essa questão do cigarro eletrônico, então, tem gerado grandes discussões. Uma das mais importantes discussões que foram travadas de opiniões convergentes e divergentes foi promovida pelo New York Times em fevereiro de 2014. Grandes pesquisadores concorreram para essa discussão, um deles o Dr. Michael Siegel, um dos entusiastas do cigarro eletrônico, que diz: o uso de cigarros eletrônicos pode significar o começo do fim da era do tabagismo nos Estados Unidos. O Dr. Stanton Grant, pesquisador da Universidade da Califórnia, São Francisco, já, por outro lado, diz que esta moderna engenhoca será uma porta de entrada para o reluzente e mortal hábito, tão atrativos para as crianças como foi um cigarro à moda antiga, e que os fumantes adultos agora ficarão mais viciados do que o resultado que poderiam ter por uma eventual substituição da nicotina do cigarro convencional através dos cigarros eletrônicos. Dr. Dave Abrams, da Fundação Legacy, diz: os cigarros eletrônicos não são uma cura milagrosa. Os fumantes precisam de ajuda para eclipsar cigarros, que são ainda o produto mais satisfatório e mortal de todos os tempos. Enquanto o Dr. Thomas, da Centro de Controle de Doenças, CDC dos Estados Unidos, eu acho que devemos adotar o princípio da precaução. É melhor prevenir do que remediar, a regra diz. Eu concordo plenamente com o Dr. Thomas. Não temos evidências sugestivas em relação a benefícios para os fumantes pararem ou reduzirem o consumo, assim como não temos ainda informações seguras sobre as diversas composições de cigarro eletrônico que podem levar, em algumas décadas, a doenças muito similares ou até novas doenças relacionadas ao tabaco, como já observamos ao longo do século XX e século XXI em relação ao cigarro convencional. Nós temos diversos astros que aparecem em diversos eventos consumindo cigarro eletrônico, conforme podemos ver aqui. No último Oscar, houve um acordo com a indústria cinematográfica para que durante o Oscar não se vaporizasse, não se usasse cigarro eletrônico ou qualquer forma de tabaco. Foi um grande avanço, após
88 anos do Oscar, pela primeira vez não se fumou durante a cerimônia de premiação. E o que chama a atenção é o uso do cigarro eletrônico entre estudantes de ensino médio. São esses estudantes que começam a experimentar as drogas e que mais tarde vão se tornar dependentes do tabaco, do álcool ou de outras drogas ilícitas. Em 2012, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos observou que cerca de 10% de estudantes do ensino médio já tinham experimentado um cigarro eletrônico. Uma taxa que dobrou em relação a 2011. E em 2013 já temos notícia que já chega perto de 15%, ou seja, triplicou em relação à primeira pesquisa. E desses jovens, 7% que haviam experimentado o cigarro eletrônico disseram que nunca haviam fumado um cigarro tradicional, o que pode significar, na prática, que a entrada desses jovens em relação ao consumo do tabaco poderá se dar em poucos anos ou décadas através exclusivamente do cigarro eletrônico. Vaping, um novo modismo produzido pelo cigarro eletrônico. Então, nós temos aqui salas de experimentação, são imagens dos Estados Unidos, né, como uma chamada venha vaporizar conosco, venha para o Vape Club. Será este o novo mundo de Marlboro do século XXI? É uma questão para a gente estar refletindo e discutindo forma. E esse duelo da imprensa, né, registrado pelo New York Times, que mostrou pela primeira vez a ciência dividida em relação ao consumo de tabaco, tem sido apresentado e difundido pelos seus consumidores como algo de uso recreacional e que não faz mal. Tem sido voltado para os adolescentes e a maioria dos que o consomem refere que ele não causa dependência nem as doenças que o cigarro convencional causa. Portanto, os jovens estão sendo tentados, seduzidos a usar o cigarro eletrônico, acreditando que ele não vai lhes trazer qualquer mal. Mas o cigarro eletrônico é capaz de promover a cessação do tabagismo? Bom, nós temos alguns grupos, especialmente da Europa, que são defensores que o cigarro eletrônico possa ser usado como se for um medicamento. Mas num estudo duplo cego, ensaio randomizado, após 6 meses, somente 7% dos que receberam o cigarro eletrônico pararam de fumar. A conclusão dos autores é que os cigarros eletrônicos foram modestamente capazes de ajudar a cessação, porém mais estudos precisam ser realizados. Ora, qualquer centro que faça tratamento de tabagismo com as formas tradicionais de reposição da nicotina, adesivo e goma de mascar, por exemplo, obtém um resultado pelo menos 5 vezes superior a esse, perto de 35% em 6 meses. O comentário do Dr. Thomas Green, da American Cancer Society, os resultados foram intrigantes, mas nada que já se possa prescrever para casa, portanto não valorizando esse tipo de achado do estudo da Nova Zelândia. E a pergunta que fazemos é, como se sentiria um médico ao prescrever um tipo de cigarro para seu paciente? Não estaria se rendendo à indústria do tabaco e contribuindo para dinamitar os alicerces dos bons programas de controle do tabaco que temos atualmente? Esta não é uma questão de natureza ética e social para discutirmos? Então vamos levar essa discussão para o fórum. Que tal? Vocês estão convidados a fazer essa discussão apresentada nessas perguntas. Em relação ainda a essa questão do cigarro eletrônico ser capaz de promover a cessação do tabagismo, as conclusões de um único estudo de meta-análise com pouquíssimos estudos, publicado em 2014 pela revisão Cochrane, é que não existem evidências sólidas sobre a eficácia dos cigarros eletrônicos na cessação para que seja recomendado pelos médicos. Há outras opções já bem estudadas, já bem testadas e bem documentadas, que seja com a reposição de nicotina na forma de adesivo, goma, pastilha, spray, etc., seja na forma de comprimidos de bupropiona ou varinicrina, que se mostram muito mais custo-efetivos e são amparados por diversos estudos científicos e revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando nível de segurança e nível de eficácia que certamente o cigarro eletrônico não vai ultrapassar. E ainda pior, a pessoa pode vir a se tornar
é um fumante do cigarro convencional e do cigarro eletrônico, conforme já temos visto na prática. São imagens de propagandas no metrô de Nova York e há novas perguntas que colocamos para discussão no fórum com o uso dos cigarros eletrônicos, como seria tratada a dependência comportamental e psicológica? Aliás, esse dispositivo para liberar a nicotina é muito similar ao cigarro convencional. Então não estaríamos reforçando o ritual de fumar e o modelo comportamental, que tanto a gente batalha para que a pessoa deixe de fumar, são questões para serem colocadas em discussão. Então, o cigarro eletrônico poderá comprometer as políticas de ambiente livre de tabaco também? Sim. Vaporizar, mesmo não sendo fumaça de tabaco, poderá levar a problemas em ambientes fechados. Tá? Por quê? A lei também alcança os cigarros eletrônicos. Então, definitivamente não. Os cigarros eletrônicos não podem ser usados em avião, em restaurantes, em locais fechados. Não é fumaça, mas o vapor libera substâncias do concentrado de tabaco nos ambientes, inclusive pireno, né, e outras substâncias como nitrosaminas são liberadas e as pessoas que estão em volta também respiram essas substâncias. Como a Organização Mundial da Saúde, os países signatários da Convenção Quadro estão vendo essa importante questão. A OMS emitiu um alerta, e esse tema foi incluído na reunião da COP de outubro de 2014 em Moscou, que se previa poder discutir uma regulamentação do uso desses dispositivos eletrônicos que liberam nicotina, seja na forma de vapor com propileno glicol, água ou outros fluidos. Mas não se chegou a um acordo e foi transferido para a conferência que vai acontecer este ano de 2016. O cigarro eletrônico não é livre de toxicidade. O FDA, o órgão de vigilância sanitária dos Estados Unidos, já fez vários estudos detectando não só o dietileno glicol, que é uma substância anticongelante, né, que é usado como um líquido, né, que vai conduzir depois na forma de vapor para as vias aéreas dos indivíduos fumantes de cigarro eletrônico, que é uma substância tóxica para os seres humanos. Certas nitrosaminas específicas do tabaco, que são cancerígenas, foram detectados, diversos tipos de impurezas, os cartuchos são diferentes e tem níveis de nicotina que podem variar desde estarem abaixo do cigarro convencional até muito acima do cigarro convencional, né? E todos esses levantamentos têm mostrado a dificuldade que é lidar com essa questão. Além disso, já foi encontrado cresol, que é uma substância presente na creolina, antraceno, fenantraceno e outras substâncias provenientes do aquecimento, né, dos hidrocarbonetos aromáticos da pasta de tabaco que tem esses produtos, o pireno, que é uma substância cancerígena, que também está presente no cigarro convencional, o xileno, que é também presente na creolina, o tolueno, o propileno glicol, que já comentamos, que é a principal substância, o veículo, né, que leva o cigarro na forma de vapor às vias respiratórias, a glicerina, metilbutil, etc. Então, nos últimos anos têm sido documentados novos produtos que são encontrados no cigarro eletrônico, o que tem alertado a comunidade científica internacional dos elevados riscos para a saúde, seja riscos já conhecidos do tabaco convencional, bem como novos riscos. E o que preocupa mais ainda é o fato de terem pelo menos 4 tipos de nitrosamina específica do tabaco terem sido detectadas no cigarro eletrônico. Essas substâncias são reconhecidamente carcinogênicas, além de aldeídos, como formaldeído, acetaldeído, até em quantidades maiores do que nos cigarros convencionais. Essas substâncias são extremamente irritantes para o aparelho respiratório, podendo levar a quadros de broncoespasmo, né, asma e, no futuro, inclusive, contribuir para levar a doença pulmonar obstrutiva crônica. A acroleína, a acetona,
metilbenzaldeído também ter sido encontrado em diversos estudos, né? Além do dietil glicol, a substância encontrada pela FDA nos cigarros eletrônicos, classificada como tóxica para o humano, além de cancerígena. Essa substância não tem sido observada nos cigarros convencionais. Então, o cigarro eletrônico, nós já vimos que é capaz de produzir danos para a saúde dos seus consumidores. Portanto, não é uma substância inócua, inofensiva. Mas ele reduziria, de fato, a exposição a substâncias tóxicas? Embora as substâncias liberadas sejam relativamente, uma grande parte delas, em níveis mais baixos do que aquelas liberadas pela fumaça do cigarro convencional, não há avaliação do nível de segurança do seu consumo, bem como da quantidade de tragadas, né, que dará o fumante do cigarro eletrônico, que vai aumentar a quantidade dessa substância, até obter a quantidade de nicotina necessária para o seu consumo. Seria uma arma eficaz para a redução do consumo ou redução do dano do tabaco? Também não há estudos com evidência suficiente para comprovar esta hipótese. Há o risco do consumo? Sim, já comentamos anteriormente. Alguns estudos têm demonstrado, inclusive, este fato. Além disso, conforme demonstram estudos recentes, não há benefício na redução do consumo de cigarros com relação às taxas de mortalidade para doenças de tabaco relacionadas. Ou seria plausível acreditar que o mesmo ocorreria quando da migração para o cigarro eletrônico, ainda que contenha um número menor de substâncias tóxicas e em níveis, em grande parte, menores do que a do cigarro convencional. Ainda assim as tem e poderá, portanto, produzir dano. Ainda no famoso duelo reproduzido no New York Times, o comentário da jornalista Sabrina é muito interessante. Os dispositivos que pretendem alimentar a adição da nicotina sem as toxinas do alcatrão contida nos cigarros convencionais têm dividido a comunidade normalmente outrora harmoniosa da saúde pública, que de há muito estava unida na luta contra o tabagismo e a Big Tobacco, que é a grande indústria do tabaco como é conhecida. Nós temos diversos documentos que vamos passar rapidamente aqui. Esse do Dr. Simon Chapman, que é produzido para a OMS, endereçado em 2014 para a Margaret Chan, a diretora-geral da OMS, que é um alerta da comunidade científica. Nós tivemos o prazer de ser um dos centros aqui do Brasil que assinou essa carta enviada para a OMS. Isso foi também documentado na revista Exame, né? Uma posição do OMS em agosto de 2014, defendendo uma regulamentação mais dura ao cigarro eletrônico. O Conselho Federal de Medicina, através da sua Câmara Técnica de Tabagismo, também alertou a sociedade em setembro de 2014, né, alusiva à data do Dia Nacional de Combate ao Fumo, 29 de agosto, sobre os riscos do narguilé e dos cigarros eletrônicos, conclamando os médicos de não prescrevessem o cigarro eletrônico, porque são prejudiciais à saúde. Na Conferência das Partes, não vamos ler todo esse documento, mas a Conferência das Partes, em outubro de 2014, apresentou uma série de discussões para serem fomentadas nos países e junto também às sociedades científicas de pesquisa sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos, tal como também são regulamentados os cigarros convencionais. Né? O item 10 aqui nós podemos sintetizar que as prescrições da Convenção Quadro aplicáveis aos demais derivados do tabaco também fossem aplicáveis a todos os dispositivos de liberação de nicotina, incluindo os cigarros eletrônicos, do mesmo modo que fossem estendidas para o fumo do narguilé, dada a importância tão capital desse fenômeno, esse crescimento do uso dessas duas novas formas de tabaco. Finalmente, um duelo dos pesquisadores, né, já na OMS e reproduzido pela BBC Brasil, Peter Hayek, né, diz que os riscos são improváveis e alguns comprovadamente não existem, enquanto os benefícios são potencialmente enormes. Ele defende o uso do cigarro eletrônico como uma intervenção revolucionária na saúde pública.
Robert West também, um outro pesquisador do Reino Unido, também defende, né? Você tem que ser um pouco louco para continuar fumando cigarros convencionais quando há cigarros eletrônicos disponíveis. Após análise das conclusões da OMS, publicadas na revista Addiction, concluíram que algumas das suposições que o órgão fez foram equivocadas. Portanto, eles se colocam do lado do cigarro eletrônico como algo, como se fosse medicamento, um tipo de reposição de nicotina. Mas outros já se colocam, como nós próprios nos colocamos, do outro lado. Entendemos que essa é uma nova forma de explorar tabaco que a indústria está utilizando, como já fez antes com os cigarros, na época, as piteiras, os cigarros com filtro, os cigarros de baixos teores, etc. E aí o Dr. John Alston, da Faculdade de Saúde Pública de Londres, diz: queremos ter certeza de que quaisquer benefícios que possam existir não disfarçam todo o trabalho duro feito ao longo de décadas para salvar vidas com a redução do tabagismo promovida pela Convenção Quadro de Controle do Tabaco. E que, no momento, há poucos dados concretos sobre cigarros eletrônicos, até chegarmos a alguns fatos sólidos sobre seu impacto na saúde das pessoas, precisam de uma regulamentação adequada. Tivemos oportunidade de contrapor um artigo de um dos articulistas do Globo, que defendia o cigarro eletrônico, junto com a doutora Estela, e em 2015 publicamos uma opinião que foi chamada pela jornalista: velho mal disfarçado, vapor de cigarro eletrônico não é inofensivo. Isso foi publicado no Globo, né? Eles podem ainda acessar, e aqui está um resumo principal dele. Bom, e para concluir, é importante que a gente saiba, né, de que a batalha contra o cigarro eletrônico, infelizmente, tem dividido opiniões, seja por omissão quanto aos potenciais perigos dessa nova tecnologia de fumar, agora vaporizar o velho tabaco, seja por acreditar em façanhas a uma forma de tabaco que se vem traduzindo na prática como uma nova fonte de charme, sedução e atração para os jovens para o consumo, acreditando que não vicia, que não faz mal à saúde. Enganando a fumantes que pensam que irão deixar de fumar, fumando um cigarro só que eletrônico, e acabam por fumar ambos. Portanto, essa é a nossa opinião, não nos deixemos enganar novamente. Assim foi quando lançaram todas os outros formatos do tabaco, né? As piteiras, filtros, baixos teores, e todos sabemos quais foram os funestos resultados que foram observados. Finalmente, né, dentro desse último slide, eles vaporizaram de qualquer maneira, qualquer forma de fumar não vale a pena. A indústria do tabaco irá sempre lucrar, enquanto o meio científico e o ativismo ficarem discutindo sexo dos anjos na questão do cigarro eletrônico. Ele não é definitivamente o mocinho da história, é o velho bandido com nova roupagem, sofisticada e atrativa, até para quem não fuma. Há pessoas que deixaram de fumar, que nos procuram para se aconselhar, se não poderiam voltarem a fumar usando cigarro eletrônico, dado que ele não ocasionaria nenhum mal, como tem sido a propaganda na internet. Portanto, precisamos perder o medo de questionar o cigarro eletrônico. Ele já é o nosso novo fronte de luta, e a gente ainda nem chegou às trincheiras no campo de batalha. Não podemos achar que ele é a solução dos problemas do tabagismo e dos fumantes. Longe disso. É o grande filão que a indústria do tabaco está lançando mão para explorar, para manter os seus negócios. Quiçá ampliá-los para ex-fumantes e não fumantes, também passar a degustá-los e seus mais de 8.000 sabores, acreditem que já existem. E daqui a algumas décadas poderá ressurgir com a força e a epidemia do tabagismo, dentro das 55 doenças já conhecidas e com outras que serão descobertas por outros produtos que são adicionados ao cigarro eletrônico. E aí o tempo, que é sempre mestre e senhor da razão, nos dirá até onde esse vapor poderá levar às próximas gerações. Muito obrigado.